O coração que se alimenta das promessas de Deus jamais se desespera. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Hoje vamos falar sobre esse texto maravilhoso de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9, que diz: Pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele dizemos amém, para a glória de Deus. Você já parou para pensar no que é necessário para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Elas não caem do céu sem que você participe ativamente do processo. Deus é fiel para cumprir, mas você precisa estar com seu coração alinhado ao dele. Nós vivemos um mundo, irmãos, marcado por promessas quebradas. Em ano de eleição, promessas surgem de todo tipo, de todo lado, não é verdade? Mas observe que pessoas falham, planos mudam, palavras são esquecidas. Mas existe uma diferença quando Deus promete algo. As promessas do Senhor, elas não dependem de circunstância, da lógica humana e nem da opinião das pessoas. O que Deus ele fala continua de pé, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Quando Deus libera uma promessa, o tempo pode passar, mas as suas palavras, elas permanecem, porque nunca perdem a validade. Vou compartilhar com você no devocional de hoje algumas lições que eu considero importantes, por isso eu te convido a inscrever-se aqui no canal, tocando no botão preto logo abaixo. E se quiser receber os vídeos no seu WhatsApp, entra no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui no primeiro comentário fixado. A primeira lição que temos aqui é que Deus nunca promete algo que não pode cumprir, pois o texto começa dizendo: porque quantas as promessas de Deus, tantas nele o sim, ou seja, nós temos nele o sim. O caráter de Deus, ele sustenta as suas promessas. Homens podem falhar, mas Deus ele permanece fiel. Em Josué capítulo 21, verso 45 está escrito: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia dito à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Entenda que homens podem falhar, mas a palavra de Deus não falha. Existem promessas que parecem demoradas aos nossos olhos, mas nunca esquecidas por Deus. O céu ele não trabalha baseado na ansiedade humana, mas na fidelidade divina. Então nós temos que entender que se Deus falou, a última palavra ainda pertence a Ele. Quando você observar o texto de Números diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? A segunda lição que nós temos aqui é que as circunstâncias não conseguem cancelar o que Deus determinou. Em Romanos capítulo 4, versículo de número 20, Romanos 4, os versos 20 e 21, fala-nos de Abraão. O texto diz assim: Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Se olhasse para Sara, dizia, impossível. Quando olhamos para Deus, nós dizemos, totalmente possível. As limitações de Sara, o costume das mulheres ter cessado na vida de Sara, de Abraão já ser um homem avançado de idade, eram impossibilidades humanas, mas não impossibilidades para Deus, porque para Deus nada é impossível. Abraão ele recebeu uma promessa quando tudo parecia impossível de se realizar. Humanamente falando, Abraão ele estava com a idade avançada, o tempo estava passando, o cenário era desfavorável. Mesmo assim, Deus cumpriu a sua palavra. Existem momentos em que a circunstância vai tentar enfraquecer a nossa fé. Porém, aquilo que Deus prometeu não depende
da circunstância à nossa volta. Não está travado pela limitação humana, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Entenda essa verdade. A impossibilidade do cenário nunca será maior do que a fidelidade de Deus. A terceira lição que esse texto aqui nos ensina é que as promessas de Deus precisam ser sustentadas pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Jesus respondeu: se pode, tudo é possível ao que crê. A fé não é negar a realidade, é continuar confiando apesar dela. Há promessas que passam por processos antes do cumprimento. Durante esse processo, Deus realiza algumas obras, Deus trabalha em nosso caráter, Deus trabalha a nossa perseverança, Deus nos ensina a nossa dependência dEle e também nos leva à maturidade espiritual. Quem abandona a fé no meio do caminho muitas vezes perde aquilo que Deus estava construindo nele. A demora de Deus nunca significa esquecimento, muitas vezes significa preparação ou processo. A quarta lição é que as promessas de Deus sempre têm um propósito maior. Por isso também por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus, ou seja, a promessa de Deus tem como objetivo glorificar o seu nome. Deus não cumpre promessas apenas para satisfazer desejos humanos. Toda promessa carrega esse propósito espiritual maior, de glorificar a Deus. Quando Deus realiza algo em mim, algo em você, Ele deseja que as pessoas reconheçam pelo menos 4 coisas: o poder dEle, a sua fidelidade, a sua grandeza e seu imenso amor. As promessas do Senhor apontam para quem Ele é. Entenda que quando Deus ele cumpre uma promessa, Ele não exalta o homem, Ele revela a sua glória. Desse texto aqui, irmãos, nós podemos concluir algumas coisas. Deus ele continua fiel em cumprir as suas promessas. Nenhuma circunstância externa ou interna pode impedir aquilo que o Senhor determinou. O tempo, ele pode passar, mas a palavra de Deus permanece firme. Talvez hoje exista em você uma promessa que você imagina estar esquecida, uma oração antiga, um coração cansado, uma esperança, uma espera difícil que você tem vivido. Mas eu quero lhe dizer nesse devocional, Deus continua sendo fiel. Quem prometeu é poderoso para cumprir. Como diz a letra de um hino, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Aleluia. Será que você pode declarar comigo aqui? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Caso queira contribuir com o nosso ministério, você pode fazer através da chave Pix, que está aparecendo aí para você, ou adquirindo um dos materiais que estão aqui no primeiro comentário fixado. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Forte abraço.